precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui em tua presença. Agradecemos aqui, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos, Pai, que subiram nesse domingo à tua casa para poder te adorar, para poder glorificar o teu nome, para poder buscar no Senhor uma palavra que venha trazer uma direção, que venha trazer um fortalecimento para a nossa fé, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, que nós estamos, meu Deus, vivendo dias, como diz a tua palavra, dias que são difíceis, dias, meu Deus, que nós precisamos imprimir muita oração para a gente poder vencer, Pai, todas as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor já fez, mas para colocar diante do Senhor, meu Deus, cada momento, Pai, para que o Senhor nos livre, Pai, de toda cilada do inimigo, para que o Senhor nos livre de toda tentação, para que o Senhor nos livre de todo embaraço, para que o Senhor venha, Pai, fazer com que todo o laço das trevas venham cair por terra, e que a nossa vida cada vez mais ela possa, meu Deus, resplandecer diante de Ti, Senhor. Nós queremos, porque sabemos que o Senhor pode fazer mais, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, orando, porque nós sabemos que na grande maioria das vezes a gente acaba atrapalhando os seus planos, porque a gente coloca os nossos planos, a nossa vontade, o nosso desejo, e às vezes tudo isso, meu Deus, está fora daquilo que o Senhor pensou para nós. Então, trabalha, meu Deus, de maneira que nós possamos, Pai, servi-lo, que nós possamos, meu Deus, colocar cada dia diante de Ti, Pai, e estarmos preparados para seguir o Teu Espírito Santo, assim como Israel fazia no deserto, Pai. Quando o Espírito Santo parava, eles também paravam, mas quando o Espírito Santo andava, eles também andavam. Então, meu Deus, venha nos ensinar, Pai, a fazer debaixo dos Teus planos. Venha nos ensinar, Pai, a orar para saber qual é a Tua vontade, Pai. Que a gente não ande como anda as pessoas do mundo, Pai. Que a gente não viva dentro de uma democracia, ou, meu Deus, de uma ditadura, que a gente não se submeta a viver, Pai, debaixo do governo dos homens desse mundo, mas que a nossa vida, Pai, seja uma teocracia, Pai, que sejamos conduzidos por Ti, Senhor, que sejamos inspirados por Ti, Pai, que possamos fazer não conforme faz o mundo, mas conforme é a vontade do Teu coração para as nossas vidas. Para isso, fala conosco, Deus, e nos abençoa, pois nós precisamos desta Tua palavra, e aquele que precisa, e aquele que crê, e aquele que está feliz nessa hora, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, louvado seja Deus, no capítulo de número 19, Lucas capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 28, e nós vamos ler até o versículo de número 40. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra de Deus, ó. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora,
Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Toma seu lugar, se assente com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Posicionando você dentro desse texto que a palavra de Deus aqui preparou para nós nesta noite, eu quero te dizer que esta aqui é a última semana que Jesus está passando com os seus apóstolos. Ele está aqui começando uma jornada para, na sexta-feira, já estar sendo crucificado. Então são os últimos dias, né? E a palavra de Deus fala que Jesus, então, mesmo sabendo de tudo que estava para acontecer, nós não sabemos de nada, né? Você vê, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Mas você sabe que Jesus, por ele ser Deus, ele sabe tudo, né? E um dos atributos que faz alguma coisa ser Deus é a onisciência, né? A onisciência é um atributo divino, que diz assim, né? Tem a ciência, tem o conhecimento de todas as coisas, né? Então, Jesus sabia, veja que no texto, ele até se antecipa para os seus discípulos, né? Dizendo assim: olha, vocês vão até aí a aldeia mais próxima, e vocês vão encontrar lá um jumentinho preso, um jumentinho que ninguém nunca usou, né? E vocês, ao encontrar esse jumentinho, vocês vão trazer ele, mas quando vocês estiverem pegando o jumentinho, alguém vai perguntar para vocês: por que vocês estão fazendo isso? E aí vocês vão dizer: porque o Senhor precisa dele, né? E viu no texto como a palavra de Deus fala que do jeito que Jesus falou, assim aconteceu com eles. Você sabe que Jesus tem um plano na sua vida, né? Você sabe que Jesus tem uma palavra na sua vida, né? E a Bíblia fala que tudo que vem dele é bom, né?
Então os planos de Deus são os melhores para nós, né? Por isso que a gente precisa, né, se aproximar de Deus, entender as coisas de Deus, para que a gente possa então viver esses planos que Deus já estabeleceu. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela nunca foi feliz, né? E algumas pessoas pensam até que é destino, que a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim e também não é o destino. O que faz uma pessoa, por exemplo, se distanciar de uma vida abençoada, de uma vida de qualidade? É ela estar andando fora dos planos de Deus. É ela estar vivendo aquilo que Deus não pensou, aquilo que Deus não falou. Os nossos planos, eles não são bons. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são melhores. Os planos de Deus são maiores. Então, quando a gente se dedica a aprender e a conhecer a Deus, a nossa vida então ela vai mudando, né? Porque a gente vai aprendendo a orar, a gente vai aprendendo a colocar diante de Deus todas as coisas, a gente vai aprendendo a esperar em Deus. Então a Bíblia fala que assim como Jesus falou, os discípulos então puderam ver que aconteceu. Eu quero dizer para você nesta noite que os planos de Deus, eles não vão ser frustrados na sua vida. Se você crer na palavra de Deus, se você cada dia entregar sua vida aos cuidados do Senhor, né? O Senhor então estabelecerá o bem sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, e você com certeza vai ser tão abençoado, você vai viver no meio de tanta bênção, que a bênção que for derramada sobre a tua vida, não vai ser só para você, mas ela vai alcançar quem viver junto com você, quem estiver ao seu lado, né? Então a Bíblia fala que, assim como Jesus disse, Jesus estava dando ali uma orientação, mas Jesus já estava sabendo de todo o processo que ia acontecer. Os apóstolos não, né? Eles não sabiam, mas eles foram, e eles chegaram lá, e eles pegaram o jumento, trouxeram o jumento, e quando trouxeram o jumento, eles colocaram ali das suas vestes. Eles usavam aquelas capas naquela época, né? Tinha a roupa de baixo e a capa de cima. Então eles pegaram das suas vestes, colocaram sobre o jumento, e eles não estão sabendo o que está acontecendo, só Jesus é que está sabendo, né? E Jesus então se assenta nesse jumento, né? E ele então orienta os seus apóstolos para que eles se dirijam então para ali a porta que estava diante deles, a porta de Jerusalém, né? E os apóstolos então foram, né? Eles foram conduzindo o jumento, Jesus sentado, e aí diz a Bíblia que de repente começou a acontecer uma coisa diferente, uma coisa que eles não estavam preparados, ninguém tinha falado que ia acontecer aquilo, né? Mas as pessoas então, vendo que Jesus estava vindo, assentado nesse jumento, elas começaram a tirar suas roupas, tirar suas capas e colocar no chão, para que esse jumento pudesse passar em cima dessas capas, dessas roupas, né? E nos outros evangelhos, como por exemplo Mateus, em Marcos, esse texto também está lá, né? E os outros evangelistas, eles acrescentam que além das roupas, o que não tinha, por exemplo, roupa, ou não queria entregar a capa para isso, eles então pegaram as folhas, né? As folhas de ramos, né? E eles então colocavam essas folhas no chão, né? Por isso que você sabe que existe na religião, o domingo de Ramos, né? O domingo de Ramos vem disso, né? Foi porque na semana antes da crucificação, eles então colocaram esses ramos para que o jumento pudesse passar sobre eles, né?
Isso era, na verdade, um costume daquela época, né? Assim se faziam com as autoridades, e assim se fazia com os reis. Normalmente, esses reis, eles vinham, por exemplo, a cavalo, né? Eles vinham, por exemplo, montados em seus cavalos, e eles eram recebidos na cidade. Hoje, por exemplo, a gente tem o costume de falar, né? Estender o tapete vermelho, né? Quando a pessoa é importante, a gente fala assim: olha, se você for lá em casa, eu vou estender um tapete vermelho para você poder entrar, né? Significa a importância da pessoa na vida da gente, né? Então, naquela época não era tapete vermelho, naquela época era assim, ó, né? As capas eram os ramos, de tal maneira que a pessoa, ela saísse do chão, mas ela pisasse em cima de algo que seria diferente, mostrando, né, a majestade dela, né? Mostrando a grandeza dela, né? Então, os apóstolos não estavam esperando por isso, mas de repente isso começou a acontecer, né? E além deles colocarem então esses ramos, aí a Bíblia fala que eles começaram a glorificar Deus, eles começaram a dar glórias a Deus, e a Bíblia fala que eles diziam assim, né? Bendito é o Rei. Eles estavam olhando para Jesus e dizendo que Jesus era o Rei. Eles estavam reconhecendo a obra de Deus. Eles estavam, né? Mas não, eles não estavam fazendo isso de uma forma consciente, né? Não estavam, porque Jesus tinha estado com eles já há tanto tempo, e eles nunca reconheceram Jesus como Rei, né? O único que a Bíblia fala que havia reconhecido Jesus como Rei foi o cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu, na semana anterior a esse acontecimento aqui, ele foi o primeiro a, no meio da multidão, né, clamar por Jesus. Depois de Jesus ter passado por ele, ele foi o primeiro a dizer, né: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse filho de Davi quer dizer rei, né? Porque Davi foi rei em Israel, né? Então ele estava dizendo que Jesus era da descendência real, né? Então as pessoas começaram a dizer, né: bendito é o Rei, chamando Jesus de Rei. E os apóstolos falaram: meu Deus, o que está acontecendo? O que esse povo, né? Puxa, na verdade, Jesus estava ali pregando o Evangelho. Seria até natural que eles dissessem que Jesus fosse um profeta, né? Seria natural que eles dissessem assim: olha, Jesus, ele é um mestre na palavra. Mas a multidão não, a multidão foi além. A multidão começou a clamar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E eles diziam: paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha que inspiração. Eles estavam reconhecendo que Jesus era uma pessoa enviada do céu, e eles estavam reconhecendo que Jesus, de todos, ele sempre foi e sempre será o maior. Amém, irmãos? Então veja que coisa sobrenatural. Tudo ali estava acontecendo de uma maneira sobrenatural. Eles não estavam sabendo, mas Jesus tinha conhecimento disso. Por isso que Jesus entrou de uma maneira diferente. Ele nunca fez isso. Ele sempre entrou andando. Ele ia para Nazaré andando. Ele ia para Belém andando. Ele foi até Samaria andando. Ele andava por todos os lugares. E agora de repente ele pede um jumento, né? Eles não sabiam. Mas o que estava acontecendo aqui era cumprimento de uma profecia, né? Em Zacarias capítulo de número 9 e o versículo de número 9, o profeta profetizou para Israel, dizendo assim, né: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o Rei. Então não falou, olha,
vai vir aí um profeta. Não, eis aí te vem um rei, justo e salvador, humilde, não montado num cavalo, mas montado em jumento. Aí o profeta, ele especifica, ele fala assim, bem, quer dizer, jumento não, né? Um jumento, olha como a palavra ela é zelosa, né? Um jumentinho, cria de uma jumenta. Foi o que Jesus falou, olha, um jumentinho que nunca foi montado. Então ele era ainda uma cria, ele não era um jumento experimentado, ele era um jumento que nunca tinha sido montado. Então eles não estavam sabendo, mas aquele momento estava sendo um momento profético. Estava acontecendo ali o cumprimento de um dos grandes profetas usado por Deus, o profeta Zacarias. Você não sabe o que está acontecendo aqui neste momento, você não sabe o que está acontecendo na sua vida, mas se você, presta atenção no que eu vou dizer para você, se você aprender a viver debaixo da vontade de Deus, realizando os planos de Deus na sua vida, cada momento seu será um momento profético. Cada momento será um momento em que não é você, mas Deus vai estar realizando as coisas na sua vida. Então Jesus aqui, Jesus sabe, né? Jesus ele está no comando. Você sabe que Jesus sabe tudo, né? Jesus está no comando de tudo, né? Pastor, eu estou aqui preocupado. Você está preocupado, Jesus não está preocupado não. Pastor, mas eu estou com um grande problema. Então, se você deixar, Jesus resolve esse problema. Pastor, mas eu estou num embaraço. Se você deixar, Jesus desembaraça. Pastor, mas eu estou amarrado num laço. Se você permitir, Jesus quebra o laço. Aleluia. Jesus sabe tudo, né? Jesus sabe tudo. Por isso que a gente não pode chorar pelos problemas. A gente tem que aprender a chorar nos pés de Jesus, né? Não é chorar pelos problemas, mas chorar nos pés, igual aquela mulher, né? Aquela mulher era uma mulher cheia de problema, né? Mas ela não chorou por causa dos problemas, ela chorou adorando, né? Ela chorou dizendo assim, lá no coração dela, Jesus, resolva aqui todos os meus problemas, né? Jesus, muda a minha vida. Foi por isso que ela chorou, né? Se a gente aprender a chorar dessa maneira aos pés de Jesus, nós nunca mais vamos chorar por problemas, mas nós vamos sempre ter um resultado de alegria, um resultado de bênção em todas as coisas, porque Jesus é bom demais, e Ele pode fazer muito mais por você, Ele pode mudar a sua história. Não desista de você, porque Jesus pode mudar a sua história, aleluia. Então veja que Jesus está no controle, e as pessoas começam a jogar roupa, jogar ramos, e o jumentinho vai passando por cima, e eles vão, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, paz no céu, e eles estavam dizendo isso, né? E os fariseus, ouvindo isso, eles ficaram perturbados, né? E eles disseram assim, puxa, o Senhor não percebe o que eles estão dizendo? Por que que o Senhor não manda eles pararem? Porque para os fariseus não tinha acontecido nada. O que tinha acontecido na vida daquelas pessoas não tinha acontecido na vida dos fariseus. O que tinha acontecido na vida da multidão não tinha acontecido na vida daquelas pessoas que tinham uma alta experiência, porque os fariseus na época o que era? Era uma religião, né? Quando você vê na Bíblia fariseu, religião. Quando você vê na Bíblia saduceu, uma religião da época. Então tinham os judeus, que eram divididos entre fariseus, saduceus, tudo religião na época de Cristo, né? Então eles, veja bem, olha o perigo da religião. A religião nos afasta da vontade de Deus. A religião nos afasta dos planos de Deus. A religião deixa a gente surdo e deixa a gente cego
com relação aos planos de Deus. Veja, eles estavam surdos e cegos, e a multidão dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha que coisa. E aí eles falam assim: por que o Senhor não manda eles pararem? Aí no versículo 40, Jesus, ele responde assim, ó: asseguro-te, olha, que firmeza, asseguro-te que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Está vendo aqui? Então o que eu quero que você aprenda com esse texto aqui? Eu quero que você aprenda o seguinte, olha, aquelas pessoas, elas entregaram para Jesus aquilo que no momento elas entenderam que deveriam entregar. Então elas entregaram suas capas. Tinha valor? Tinha. Uma capa era preciosa na época deles, né? Uma capa, ela trazia na vida da pessoa um sinal de posse. De acordo com a posse de cada pessoa, era a capa de cada pessoa, né? Assim como hoje, por exemplo, hoje você vê assim, né? Você quer conhecer a pessoa, você vê o carro que ela tem, você vê o celular que ela usa, você vê, por exemplo, a casa que ela mora. Então você faz uma ideia de quem a pessoa é, né? Naquela época, pela capa. Por isso que quando, né, você vê lá, José ganha uma capa, a capa de José foi uma capa diferente, né? Uma capa que causou ciúme na vida dos irmãos. Por quê? Porque dava a José, né, esse legado, entendeu? Então essa capa aqui tinha importância? Tinha importância, mas era um objeto, era um material. Essa capa poderia ser substituída por outra capa, né? Aqueles que não quiseram entregar uma capa, ou que não tinham uma capa, entregaram uma folha de ramo, né? Então era importante, claro que era importante uma folha de ramo, porque a folha de ramo reconhecia também Jesus, né? E todos eles clamavam, né, a mesma coisa. Então veja que a revelação foi para todos, né? Mas aquilo não foi nada espiritual, porque veja que Jesus, quando ele responde, ele fala assim, ó: se eles pararem, até as pedras vão clamar. Jesus está dizendo assim, ó: se eles pararem de falar, se eles não colocarem suas capas, se eles não colocarem essas folhas de ramos, né, até a natureza vai tomar providência. Então o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Quero chamar a atenção que tem coisa que a gente pode fazer no automático. Tem coisa que às vezes você faz, mas se você não fizer, alguém vai fazer. Então, que nem, por exemplo, nós estamos aqui na igreja hoje, né? E você pode dizer assim: puxa, olha, eu estou na igreja, né? Mas veja bem, nós estamos fazendo parte do plano de Deus. Só estar na igreja é pouco, porque se eu não tivesse aqui, teria um outro no meu lugar. Se você não tivesse aí, teria um outro no seu lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós estamos vivendo o tempo da graça, e enquanto nós estivermos vivendo o tempo da graça, a igreja vai estar aqui. Se eu estiver aqui na igreja, a igreja vai estar aqui. Se eu não estiver aqui na igreja, vai estar outro aqui. E se outro não tiver, as pedras farão isso. Mas a palavra de Deus não vai ser frustrada. A igreja não vai desaparecer antes que o tempo da graça termine. Então veja que aquilo era um cumprimento profético. As pessoas não estavam fazendo aquilo de coração, não. Se elas não fizessem, as pedras fariam, as árvores fariam, os passarinhos. Quem que levou comida para o profeta lá no tempo de exílio dele? Foi os corvos. A Bíblia fala, não foi nenhum garçom, né? Você vê que a natureza, né? Quem que entrou junto com a família de Noé na arca? Os animais. Mas por que não tinha gente? Tinha. As pessoas não deram ouvido à palavra. Então veja que o que eles fizeram aqui foi importante, mas foi automático. Que se eles não tivessem feito, alguém faria, né? E as coisas automáticas, elas não vão mudar a nossa vida.
As coisas automáticas no reino de Deus, elas não vão acrescentar nada. Se eu levantar a mão automático, eu não recebo nada. Se eu cantar no automático, eu não recebo nada. Se eu orar no automático, eu não vou ter resposta da minha oração. Se eu fizer uma campanha no automático, eu não vou encontrar resultado. Nós precisamos aprender conforme a palavra ensina. O que a palavra ensina? Jesus ensinou isso para aquela mulher, falou assim: olha, não fica no automático, porque vocês estão no automático, vocês acreditam que é nesse monte que se serve, os judeus falam que é naquele outro monte que serve. Aí Jesus ensina ela, falou assim: mas eu vou te ensinar, ó, presta atenção, ó, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai não no automático, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se eu não entregar o meu dízimo, tem alguém que vai entregar. Se eu não entregar a minha oferta, tem alguém que vai entregar. Se eu não vier no culto, tem alguém que vai vir. Eu não posso fazer isso no automático. Eu tenho que aprender a servir a Deus como Deus é. Deus é espírito. E eu tenho que aprender a servi-lo em espírito e em... Presta atenção no que eu vou te falar. Olha só. Essa mesma multidão que serve Jesus, ó, olha, por exemplo, a família que serviu Jesus com aquele jumentinho. Pensa bem, os apóstolos chegam lá e falam assim, olha, não fala nada, simplesmente pega o jumentinho, e aí os donos falam assim: escuta, o que você está fazendo? Desamarrando esse jumentinho. Aí ele fala o que Jesus mandou falar: o Senhor precisa dele. E o que eles falaram? Nada, eles entregaram. Olha que coisa interessante. Mas a Bíblia está dizendo aí, por exemplo, que eles entregaram no automático. Ninguém nunca ofereceu um jumentinho para Jesus andar. Ofereceu? Você encontra isso na Bíblia? Você não vai ver ninguém oferecendo um camelinho para Jesus andar. Alguém ofereceu? Não. Então aquilo não foi uma oferta, Jesus mandou buscar. Veja como as nossas ofertas, elas não podem ser assim, né? Jesus mandou, você dá, né? Então a nossa oferta, a nossa adoração, nosso culto tem que ser em espírito. Quantos estão aqui hoje em espírito? Aleluia. Quantos podem levantar a mão em espírito? Em espírito. O automático, pastor, ensina para mim o automático. É quando eu falo assim para você: levanta a mão, você levantou, automático. Se sem eu falar, você por conta levantar, vai ser em espírito. Se sem eu falar, você der um glória, vai ser em espírito. Se sem eu falar, você der um aleluia, vai ser em... Agora, se eu tiver que falar, vai ser no automático. Sempre vai ser no automático. Sempre. Então veja que eles deram o jumentinho. Sabe o que significa esse jumentinho? Já pensou essa experiência? Você está lá em casa, chega um dos obreiros lá na sua casa lá, entra lá na sua garagem, pega a chave do carro zero, você nunca andou, o carro zero que você comprou para virar o ano, e aí pega a chave, entra dentro do carro, da partida, você fala assim: escuta, o que você vai fazer com esse carro? Aí ele fala assim: o pastor mandou buscar. O que será que você faz, hein? O que será que você faz, hein? Foi assim com o jumentinho. Para que era o jumentinho? Era carro. Era o carro zero na garagem da família. Era o carro da virada. E eles desamarrando, e eles dando partida. O que você vai fazer? Jesus mandou buscar. Ele falou que precisa dele. Sabe? Então, veja que, olha, foi de uma relevância, né? E eles não falaram nada. Pegaram o carro zero da família e levaram para Jesus. E Jesus entrou naquele carro zero para poder entrar em Jerusalém. Tudo automático. As pessoas jogaram as capas, os ramos, tudo automático. Bendito é o que vem em nome do Senhor, tudo automático, para que se cumprisse a profecia. Não deixa isso acontecer na sua vida.
Não deixa você fazer somente para que se cumpra a profecia, mas tenha uma vida espontânea para Deus. Tenha uma vida no altar de Deus. Tenha uma vida de gratidão a Deus. Surpreenda o céu. Surpreenda o Senhor. Então a palavra de Deus fala, olha só onde nós vamos chegar com isso. Nós estamos uma semana aqui, praticamente, menos de uma semana da crucificação. E essa multidão que fez tudo isso aqui, essa mesma multidão vai somar com a outra multidão, que quando Jesus for colocado lá, por exemplo, em julgamento, e for dito assim: olha, o que vocês querem? Que liberte Jesus ou que liberte Barrabás? Essa mesma multidão, os donos desse jumentinho vão estar lá. Esse pessoal que jogou a capa vai estar lá. Esse pessoal que colocou os ramos vão estar lá. Esse pessoal que estão dizendo bendito é o rei, eles vão dizer: solta Barrabás, solta Barrabás. E o que a gente faz com Jesus? Eles disseram: crucifica-o. A mesma multidão. Veja como é essa vida de automático, ela é perigosa. Hoje a gente está aqui dando glória a Deus. Hoje a gente está aqui dando aleluia. A gente está olhando para o irmão, paz do Senhor Jesus, irmão. Parece uma serenidade, uma paz dentro do nosso coração. Mas de repente amanhã, no meio da semana que vem, a gente passa por algumas situações que a gente vai agir da mesma maneira. Às vezes a jovem, por causa de um namorado, ela fala assim: não, prende Jesus um pouco na minha vida, porque eu quero namorar. Um namoro que às vezes não é de Deus, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, por causa de um sonho, ela fala assim: olha, prende Jesus um pouco na minha vida aí, me deixa viver o meu sonho, me deixa viver a minha vaidade. A gente continua fazendo isso. A gente continua dando glória, e a gente continua nos momentos de decisões soltando e desprendendo a nossa carne e mandando prender Jesus. Jesus não fala nada, hein? O pai vai falar de Deus, o filho fala assim: não vem dar sermão, hein? O marido vai falar com a esposa vai falar: poxa, mas você outra vez, eu vou na igreja também, na mesma igreja que você vai. A esposa vai falar alguma coisa, o marido fala assim: a mulher não pode mandar no marido, hein? Quando a gente age assim, nós estamos crucificando Jesus. Nós estamos também entregando as nossas capas, nós estamos também entregando os nossos ramos. Só capa. Mas o que foi aquele culto ontem? Só capa. Mas o que foi aquela adoração, hein? Só ramos. Puxa, mas o que foi aquela coisa maravilhosa, hein? Foi só palavra, foi só teatro. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores. Não, irmão, não vamos deixar isso acontecer com a gente, não. Não vamos deixar nada no automático. Vamos tirar coisa nova para Deus. Quem está esperando coisa nova de Deus? E o que você acha que Deus está esperando de você? Deus está esperando algo novo. Pastor, eu estou precisando tanto de Deus, tá? Tem coisa nova para você. Mas é necessário que você comece a fazer com coisas novas para Ele. Que tal você? Você poderia ter feito, eu vou pedir. Pode aplaudir o Senhor por isso? Apertei o botão. Sabe? Não espera apertar o botão, não. Daqui uns dias nós vamos ter que apertar um botão e aparecer no telão. Aplaudir. Amém, amém. Não deixa isso acontecer com a sua vida, não. Glorifique a Ele. Aplauda Ele.
Saia fora da rotina. Saia fora do programado, saia fora do contexto. Adore a Deus em espírito e em... Aleluia. Faça isso. E aí você vai ver o céu diferente para você. Você vai ver o céu diferente. Você quer ver, por exemplo? Olha, eu vou te explicar. Abre a Bíblia aí, olha, em Mateus. Eu vou te explicar a Bíblia. Não é o que eu acho. Eu vou te explicar a Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Olha o que fala a palavra, ó. Vós sois a luz do mundo. Eu vou perguntar para você, o que a Bíblia está dizendo que você é? A luz do mundo. Mas às vezes a gente se comporta como lâmpada, né? Fala para quem está do seu lado, fala, você não é lâmpada, você é luz. Então às vezes a gente é como lâmpada, né? A gente acha assim que a gente é lâmpada. Por exemplo, uma lâmpada não é nada, né? Uma lâmpada. Existe uma expectativa sobre ela, né? Eu tenho tanta expectativa sobre a tua vida, né? Cada um de nós aqui tem expectativas, né? Mas veja, uma lâmpada, ela não faz nada, né? Ela só faz se a energia chegar nela, né? Se a energia chegar na lâmpada, então você não fala assim, olha a lâmpada, você fala, olha a luz, né? Então Jesus não falou você é a lâmpada. Jesus falou que você é. Então se Jesus falou que você é a luz, então você é o quê? Luz. Então, olha o que a palavra de Deus ela fala aí, ó. Vós sois a luz do mundo. Mas para isso ele fala assim, ó, não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes. Então ele está dizendo assim, ó, uma luz não tem como a gente esconder, mesmo que a gente queira. Se a gente, por exemplo, se você está na estrada, você está naquela escuridão, quando você aproxima de uma cidade à noite, de longe você vê a luz da cidade. Você não estou falando nem das lampadinhas lá, não. Estou falando daquele clarão que vem de cima. Você não está vendo nem as lampadinhas, só aquele clarão. Você vê que tem uma iluminação. Você fala, puxa, ali tem uma... Não tem como esconder uma luz. Não tem. Mas aí a Bíblia fala assim, ó, versículo de número 15, ó. Fala assim, ó. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Está vendo? Então veja, ó, não se acende uma luz para esconder ela, não se acende uma luz para colocar debaixo da cama, não se acende. Uma luz se acende para poder brilhar. Então por que às vezes nós somos lâmpadas e não luz, sendo que a Bíblia fala que a gente deve ser luz? Porque a gente está escondido. Porque você está escondido, porque você não está permitindo que a sua luz brilhe, você não está permitindo que as coisas que Deus preparou para a sua vida, de fato aconteça. Olha só, Moisés sobe um monte, e Deus então dá para Moisés a lei. E no meio da lei, Deus dá para Moisés os 10 mandamentos. Moisés então, ele desce do monte. Quando ele desce do monte, as pessoas que estão lá embaixo olham para ele, não conseguem olhar para ele. Porque Moisés, ele ele brilhava? Não. Diga assim, ele resplandecia. Avisa quem está do seu lado, para essa pessoa aprender a ser crente. Eu vou ensinar você a ser crente com essa palavra. Diga para quem está falando, não é para você brilhar, querido, é para você resplandecer.
Qual que é a diferença? Quando você quer aparecer, então você brilha. Então você brilha. Então você brilha. Mas quando você mostra Jesus na sua vida, você resplandece. Não apertei não, hein? Eu não apertei não, hein? É isso aí. Então veja que Moisés, ele desce do monte resplandecendo a ponto das pessoas não conseguirem olhar, e ele ter que colocar um véu no rosto dele, para que ele pudesse falar para as pessoas os 10 mandamentos que ele havia trazido escrito naquelas tábuas. Agora, o que houve com Moisés? O que houve? O que houve é que quando Moisés voltou para aquelas pessoas, ele voltou debaixo de uma missão, ele voltou com um compromisso, ele voltou com a responsabilidade de ser para aquelas pessoas um porta-voz de Deus. Não era ele falando, mas ele veio para falar o que Deus havia falado. Então ele não estava brilhando, ele estava resplandecendo. Amém, irmãos? Então veja, o que fez ele foi o propósito. Ele desceu daquele monte. Quando que você vai deixar de ser lâmpada? E quando que você vai começar a brilhar? E quando você vai começar a fazer as coisas espontaneamente? Quando que você vai sair do meio dessa turma que, sabe, que até as pedras fazem o que a gente faz? Isso aí, se eu não fizer, as pedras vão fazer. Se eu não fizer, entendeu? Quando que a gente vai sair? Quando a gente encontrar o nosso propósito. Você vai deixar de ser lâmpada quando você encontrar o seu motivo, quando você tiver a sua missão, quando você souber aonde que você está engajado no plano de Deus. Moisés desceu sabendo, e ele desceu com vontade, ele desceu querendo mostrar para o povo as tábuas dos 10 mandamentos. Assim vai ser a sua vida. Se amanhã você simplesmente sair da sua casa sem um plano, você vai ser uma lâmpada andando pela cidade de Bauru. Mas se você sair com um plano de Deus amanhã para o seu trabalho, mas eu não vou ter tempo de... Não, é no seu trabalho. Se você sair para o seu trabalho com um plano de Deus, se você movimentar sua casa com um plano de Deus, você não vai ser lâmpada. Aí você vai brilhar, porque vai haver uma luz de Deus na sua vida. Então é isso que torna cansativo ser lâmpada, sabe? Ser lâmpada torna cansativo. Agora, quando a gente brilha, não. Você não vê quando a pessoa é sozinha, ela é lâmpada, né? Apagada. Mas quando a moça vê um rapaz, quando um rapaz vê uma moça, aí parece que brilha, né? Encontrou o motivo. Achei o homem da minha vida. Os olhos brilham, a face brilha. Assim é a fé. A gente não pode viver no automático, a gente precisa brilhar. Então, para brilhar, tem uma missão. A sua missão pode ser essa. Você pode ser um porta-voz de Deus. Você pode chegar amanhã e falar alguma coisa de Deus para alguém. Quando você falar alguma coisa que não é da sua cabeça, quando você falar alguma coisa de Deus para alguém, pode ter certeza que vai fugir do seu controle, querendo você ou não. Você vai sair debaixo da cama e você vai brilhar. E o reino de Deus vai manifestar na sua vida, naturalmente. Olha uma outra experiência aqui, por exemplo, que eu estava pensando, né? Você vê no caso, por exemplo, da comissão dos 70, né? A comissão dos 70, Jesus chamou homens. Jesus chamou ali pessoas e falou assim: vocês vão de casa em casa e vocês vão orando. Vocês não levem nada.
Não leve nada nas mãos, não leve dinheiro, não leve mala, não leve nada. Onde você estiver um lugar para dormir, vocês durmam. O que derem para você comer, você coma, mas não leve nada. Então, a viagem não foi fácil, mas eles foram com uma missão. Qual que era a missão? Curar os enfermos, expulsar os demônios e falar a respeito do evangelho para aquelas pessoas. A viagem não foi fácil, mas a Bíblia fala que quando eles voltaram como? Como lâmpada? Não, a Bíblia fala que eles voltaram maravilhados. Eles voltaram resplandecendo. Por quê? Porque eles viram o reino de Deus operando no meio deles. Sabe, então, não é para a gente ser lâmpada, é para a gente viver uma vida maravilhada. Pastor, mas minha vida não está assim não. É porque você não tem uma missão, é porque você não tem um propósito. Seu propósito era de vir aqui hoje na igreja para Deus, mas qual é o seu propósito para Deus? Para Deus, amanhã cedo. Qual é o seu propósito de Deus na terça-feira? Qual é o seu... Veja, a sua vida, ela está cheia de compromisso, a sua vida está cheia de problema, mas a tua vida está vazia de propósito. Você está sem energia, você está sem energia do céu, você não está ligado, você é uma lâmpada sem energia. Mas Jesus não falou para você ser uma lâmpada, Jesus falou para você ser luz. Então seja luz. Fala para o irmão, fala, seja luz, irmão, seja luz, seja luz. As Marias, elas foram domingo de manhã lá para o túmulo. Como que elas foram? Entristecidas, apagadas. Elas foram chateadas com tudo aquilo. Elas foram lá para poder cuidar do corpo de Jesus. Quando chegaram lá, elas foram surpreendidas. A pedra tinha sido removida. Quando elas entraram dentro do túmulo, tinha um anjo lá que virou para elas e disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão atrasadas. Aquele que vocês buscam não está mais aqui, ele já ressuscitou. Fala para quem? Fala, você está atrasado. Fala, você está preocupado? Fala, você está atrasado. Fala, você está chorando? Você está atrasado. Jesus já resolveu. Jesus já fez a obra. Jesus já está lá na frente, você está aqui atrás. Aí aquelas mulheres que chegaram assim, chateadas, tristezinhas, igual alguns entraram aqui na igreja hoje, a Bíblia fala que elas então chegaram como lâmpada, apagadinha, mas quando elas ouviram aquilo, então elas saíram correndo, anunciando. O que elas diziam? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E quando elas diziam isso, ressuscitou, 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 elas brilharam. Quando você começar a agir assim, você também vai brilhar. Quando você parar de servir assim, coisa morta, morreu, acabou, estou tão triste. Você vai ser lâmpada. Você vai ser crente? Vai. Crente lâmpada. Mas quando vocês deixarem os mortos para os mortos e começar a olhar para as coisas que ressuscitam, para as coisas que estão para vir, para as bênçãos que estão para chegar. Quem tem bênção para chegar? Então por que você vai estar chorando pelas bênçãos que se acabaram? Se prepara. Há algo novo de Deus para você aí, poxa. Então ao invés de apagar, então você brilha. Você brilha. Elas tinham agora um propósito. Elas tinham um propósito. Sai amanhã de casa com esse propósito para você ver. Você saiu, você deixou o seu trabalho sexta-feira, ou alguns sábado. Amanhã o pessoal vai estar te esperando lá, e lá vem a derrotada.
lá vem lá o derrotado, aí já vem lá aquele poço de lamentação, já vem lá aquela pessoa cheia de problema. Aí você chega lá amanhã dizendo assim: achei, achou o quê? Achei Jesus na minha vida. Chega brilhando, chega brilhando, chega brilhando. Olha João capítulo 4. Olha João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 28 e versículo 29. Jesus encontra uma mulher no poço, e aquela mulher, ela estava muito aborrecida, porque para ela a vida sentimental não dava certo não, né? Ela era uma dessas mulheres que costumam dizer assim: ah, eu sou ruim para escolher, hein? Eu só escolho errado. Então, ela era uma dessas, né? E aí Jesus chega para ela e fala assim, né? Puxa, vai buscar seu marido. Ela falou assim: puxa, eu não tenho marido não. Aí Jesus falou para ela, ela falou: eu sei, você já teve 5, né? 5, ó, ela era ligeira. E esse que você está não é seu marido, né? Quando Jesus falou isso, a vida dela mudou. Ela falou assim: puxa, ele me conhece, nunca me viu, ele me conhece, ele não é uma pessoa normal, sabe? Esse lugar que você está aqui não é um lugar normal. Esse lugar que você está é um lugar que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. E aí a palavra de Deus aí fala que quando Jesus disse isso para ela, ó, versículo de número 28, fala assim, ó: quanto a mulher, ela então diante disso, ela deixou o seu canto, ela parou o que ela estava fazendo, ela tinha ido buscar água, ela saiu do automático, ela estava no automático, todo dia ela ia buscar água, todo dia ia buscar água. Quando ela encontrou Jesus, ela saiu do automático, ela deixa o cântaro, e aí a Bíblia fala, ó: e foi à cidade e disse àqueles homens: vem comigo e vede um homem que me disse tudo ao meu respeito. Será este porventura o Cristo? E aí a Bíblia fala que saíram todos, pois, da cidade e vieram ter. Aquela mulher apagada, ela resplandeceu. Ela era uma mulher de nenhuma credibilidade, ela era uma mulher vulgar, e de repente todos os homens diz a Bíblia, deram crédito para ela. Mas por quê? Porque ela estava diferente, ela estava diferente. Nós precisamos orar uns pelos outros, sabe? Diga para quem está dizendo, fala: eu vou orar para você ficar diferente, eu vou orar para você brilhar, eu vou orar para você resplandecer. Então ela resplandeceu. E por que ela resplandeceu? Porque ela encontrou um motivo, ela achou uma missão, ela tem um propósito. Aleluia. Você precisa encontrar um motivo. Ah, pastor, meu motivo, eu estou procurando uma pessoa. Pastor, eu estou procurando um emprego. Não, esse é o motivo dos homens. Eu não estou falando de motivo pessoal, eu estou falando de motivo espiritual. Você precisa encontrar um motivo para que você possa resplandecer, sabe? Você precisa encontrar um motivo pelo qual você está aqui. Você é escolhido, você é chamado, não para você viver a sua história, mas para você viver e levar pessoas a viver a história e os planos de Deus. Fica de pé, pega a sua Bíblia, eu vou te mostrar, nós vamos encerrar. Aleluia. Em Efésios capítulo de número 5, no versículo de número 18, a Bíblia fala assim, ó: e não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Sabe? Não fica querendo se embriagar com as coisas que o mundo pode te oferecer. Não fica querendo se embriagar com as oportunidades. Não fica querendo, porque isso não, sabe, não vai fazer de você diferente. Você vai continuar sendo uma lâmpada. Porque as alegrias desse mundo passam. As embriaguez desse mundo passam. Às vezes você está triste por causa de umas coisas dessas que o mundo pode te oferecer. Ah, eu estou triste, pastor, porque aconteceu isso. Mas por que você vai ficar triste porque te aconteceu isso? Sendo que você tem um Deus como o nosso, sendo que você tem um Salvador como o nosso, sendo que você tem uma promessa. Sabe, é muita carne para pouco espírito. Sabe, a gente está vivendo muita carne, sabe? Muito aborrecido por causa disso, muito preocupado com aquilo, muito chateado com tanta coisa. Não fique embriagado assim não. Não se embriague com essas coisas, mas se encha do Espírito. Porque se você se encher do Espírito, sabe? As coisas vão começar a acontecer diferente. Você está procurando uma luz que é sua, e não existe essa luz, não existe a nossa, eu vou brilhar, não existe essa luz. Olha, você pega por exemplo os artistas que estão mais próximos dessa luz, e eles não acham, e às vezes eles têm conceito, eles têm nome, e eles não acham, e essa frustração vai levá-los, né, a uma vida de promiscuidade, procurando essa luz em diversos relacionamentos. Às vezes os artistas, né? Você vê, por exemplo, pessoas aí que morrem de maneira súbita, sem explicação, e aí você depois vai descobrir que é por causa da droga. Mas por que um artista tem que usar droga se ele é um artista? Se ele tem uma luz? Não, é que não existe essa luz. As pessoas estão correndo atrás dela, mas não existe essa luz. Nós somos os que mais perto estamos dela, porque a verdadeira luz é Jesus. Então não fica perdendo tempo em querer brilhar. Não, você não nasceu para brilhar. Avisa quem está do teu lado, fala: desculpa, você não nasceu para brilhar. Olha para mim agora que eu vou dizer para você. Você nasceu para resplandecer. Ó. Resplandecer. Não precisa nem abrir a sua Bíblia, a irmã vai projetar aqui, ó. Aí no capítulo 5 de Efésios, no versículo de número 14, presta atenção o que diz aí, fala assim, ó: pelo que diz, pelo que está escrito na palavra, desperta, ó tu, fala aí, fala, você está dormindo, você está por fora, fala aí, você está por fora, você está dormindo, você está chorando leite derramado, diz, ó, pelo que diz as Escrituras, que não falha, que não passa e não volta vazia. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os... Dá uma chacoalhadinha nessa pessoa, vê se a alma dela volta, vê se volta. Vê se volta. Levanta-te de entre os... Agora, o segredo está aqui, ó. E Cristo te ilumina. Esse é o segredo. Oh, glória, hein? Oh, Jesus maravilhoso.
Não somos nós, é Ele. Não é você, é Ele. Não vem da gente, vem dele. Não é muito mais fácil? Não é muito? Então, a gente só precisa ter uma missão. A gente só precisa ter um propósito. A gente só precisa estar com Ele e anunciá-lo a tantos quantos a gente puder anunciar. Essa lâmpada aqui, ela acendeu só para mim, né? Foi só para mim? Para quem mais ela acendeu? Ah, para você também? Então, a luz de Cristo, ela precisa resplandecer na sua vida só para você, né? Ah, não? Ah, não? É para quem então? Para todos que estiver perto de você. Que tal amanhã você deixar a lâmpada para trás? E que tal amanhã você resplandecer, hein? Que tal amanhã você não brilhar? Já sair daqui hoje já sem brilhar, mas deixar Jesus brilhar em você. Que tal? Que tal você deixar a sua história de lado e começar a viver os planos de Deus na sua vida? Quantos estão dispostos a isso? Amém? Sai do seu lugar, venha para frente, eu quero orar por você enquanto a gente louva a Deus com um cântico. Aleluia.